uma das teses de investimento que eu tenho desde o ano passado, né, desde 2022, tem que dizer, porque a gente está na troca na virada do ano, né, são justamente em relação às construtoras, essas empresas de construção. E tem 3 empresas que eu já tinha, que eu falei algumas vezes aqui, tá? Que são a EZTEC, a Cyrela e a Lavi. Foram 3 empresas que eu falei por algum tempo a respeito delas, né? Quando a gente olha aqui, a gente vê o desempenho da EZTEC em 2023, tá? Depois a gente vai ver o desempenho da Cyrela em 2023, depois o desempenho da Lavi em 2023. E o que a gente vê que aconteceu? As ações valorizaram bastante, depois tiveram uma desvalorização ali por conta daquele, não sei se você vai lembrar, da alta nas taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Depois as ações voltaram. Lavi e Cyrela já voltaram ao patamar de alta anterior, dobraram neste ano. Parabéns para quem teve uma análise similar e conseguiu lucrar nessa exposição. E a EZTEC está dando uma baita janela de oportunidade. Que a Lavi e a Cyrela não estão dando. E aí tem uma outra pergunta, né? Sobre a Trisul, que é uma outra empresa que eu gosto bastante. E nada disso aqui é recomendação de investimento para você. Trisul, tá? Que é uma empresa, assim como a EZTEC, ela valorizou muito, chegou a dobrar, caiu e voltou um pouquinho, mas não voltou até lá em cima. E está muito longe do potencial dela, né? Por que eu gosto tanto da EZTEC? A EZTEC, que eu comentei bastante, né? É uma empresa que está sendo negociada por um preço abaixo do valor do seu patrimônio, o que é totalmente irrazoável. Uma empresa que sempre dá lucro, sempre dá lucro, certo? Não distribui muito dividendo, 23,75% do lucro sempre, mas sempre dá lucro porque ela sempre tem um caixa muito grande. Só que o que ela aproveitou para fazer, ó? Ela aproveitou os últimos anos que o preço da ação caiu muito, isso é normal, tá? A construtora é sempre assim. Taxa de juros sobe, o preço da ação despenca 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, tá? Taxa de juros cai, o preço da ação dispara. Então você tem que saber, isso é uma ação tática, não é para ter para sempre. Tem que saber quando entrar e quando sair. Só que o que ela fez, ó? Aconteceu lá a semana da Cogel, março de 2020, ela foi lá e recomprou quase 10 milhões de ações. 2021, recomprou 5 milhões. Depois, de novo, 2021 e 2022, recomprou mais 5 milhões. E agora, no fim de 2022, o preço estava esmagado, foi lá e recomprou mais 10 milhões de ações. Então, o investimento, ela pegou todo aquele grande caixa que ela tinha muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Pegou cerca de R$500 bilhão e comprou das próprias ações e diminuiu o número de ações que ela tem em circulação. Assim, ela aumentou muito a participação dos acionistas na empresa, né? Então, isso aqui é um claro comprometimento da gestão com o próprio negócio. Porque a gestão poderia simplesmente pegar e distribuir dividendo. E aí ia encher o bolso dos maiores acionistas. E a gente ia receber um pouco. Mas ela preferiu recomprar as próprias ações porque ela viu que estava um cenário muito barato. Então isso é um sinal de que os controladores, ou seja, os maiores acionistas da empresa, confiam nesse negócio. Porque eles estão botando o dinheiro que eles poderiam pegar para eles, para suas famílias, para seus projetos pessoais, estão pegando esse dinheiro e comprando mais ações da própria empresa. Isso é um ótimo sinal, tá? O mercado não deixou ela valorizar muito porque ela saiu desse patamar de dívida líquida negativa. Ela saiu desse patamar de muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Porque ela pegou mais ou menos uns 540 milhões para recomprar as próprias ações, né? Mas mesmo assim ela continuou com muito dinheiro em caixa, uma dívida super controlada, uma das menores dívidas desse setor, tá? Então eu considero uma ótima ação, por isso que eu sempre comentei dela. Trisul é uma ação que agora, por conta dessa defasagem aqui no segundo semestre, abre uma grande janela de oportunidade. Eu considero um ótimo investimento a ser feito, tá? Por quê? Trisul, assim como as outras, é uma construtora focada em média e alta renda. Média e alta renda geralmente não dá muito problema quando a gente tem uma nova crise, um novo ciclo de alta dos juros, então tende a sofrer menos. Como eu acredito que esse ciclo de alta das ações é mais curto que o anterior, por conta de todos os problemas econômicos, dos fundamentos econômicos da nossa economia, a única coisa que ajuda é a queda da taxa de juros, todo o resto está atrapalhando. Então, e vai atrapalhar muito mais, está piorando, não atrapalhando, perdão. E aí o que acontece? Eu prefiro estar na média alta renda, que é o foco da Trisul. Trisul está segmentada em São Paulo. São Paulo é o melhor local para o mercado imobiliário, mais seguro. Então acaba que você tem um nível de segurança bem maior, né? E é uma empresa que está negociando por um preço com desconto ainda maior em relação à EZTEC. Está negociando 22% abaixo do quanto vale o seu patrimônio hoje. Ou seja,
o patrimônio, quanto que vale o patrimônio da Trisul? 1,3 bilhão. Está sendo negociada por 1 bilhão. Então tem um desconto de 300 milhões aqui nessa história. Tá? Claro que ela tem uma dívida maior em relação a quanto ela tem em caixa, mas é uma empresa que vem dando lucro, tá? Recorrentemente. A gente consegue ver que todos os anos vem dando lucro. Tá? Inclusive 2023 o lucro já está maior que 2022. Vai crescer mais, sem dúvida nenhuma. Talvez chegue em 2021 e depois inicia um ciclo de crescimento, um ciclo de elevação aqui desse lucro por conta da taxa de juros mais baixa. Então eu vejo assim um momento muito interessante, muito convidativo para se entrar em Trisul, na minha visão. Gosto muito de Trisul, assim como gosto da Zetec. Relembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento para você, tá? É a minha visão, minha análise pessoal em relação aos meus investimentos. Todos os investimentos que você for fazer, você tem que tomar suas próprias decisões.